Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar. Aqui na tela da NTV, você que acompanha na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também através da internet nos nossos canais. Participe com a gente. O Mais Saúde de hoje, para lá de importante, trazendo informação, qualidade de vida para você aí do outro lado. Participe através do nosso WhatsApp para você mandar sua pergunta. E aqui você já conhece o nosso bordão. O consultório está aberto e aqui a sua participação, a consulta é grátis. E a gente traz na primeira parte do nosso programa, em nome do Aquitual Hospital, sempre presente aqui com a gente, esclarecendo e tirando aí as suas dúvidas. A gente conversa com o Dr. Paulo Bernardes, que é angiologista e também cirurgião vascular. Doutor Paulo Bernardes, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. Prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui no programa. Obrigado, David, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu já trabalhei muito aqui nessa casa, já fizemos várias entrevistas aqui há um tempo atrás e estamos de retorno aí. Estamos voltando a casa para falar mais novidades. E um tema, uma pauta muito importante. Parece normal, corriqueira, mas é um assunto que a gente tem que esclarecer, tirar as dúvidas, falar sobre tratamento, diagnóstico, causas. Varizes. Você aí de casa sofre com varizes, tem dúvidas, já procurou especialista? Vamos tirar as suas dúvidas com quem realmente entende do assunto, quem tem autoridade e excelência sobre esse assunto. Afinal de contas, doutor, são quanto tempo de experiência? Longas datas já, né? Tem tempo, David. Eu comecei, quer dizer, eu estou fazendo agora, né? Fiz agora, no ano passado, 38 anos de formado. Então eu fiz primeiro, né, na UFMG, minha formação lá, e fiz a residência de cirurgia geral e logo após eu fiz a cirurgia vascular, lembrando que a cirurgia vascular estava começando naquela época. Então voltei para trabalhar em patrocínio, né, trabalhar em Patos de Minas, usando as duas especialidades minhas, que é a cirurgia geral, que aí você opera de tudo, desde acidentados, vesículas, tumores, traumas, né? E até a área de vascular. E com o passar do tempo eu fui voltando mais na área de vascular para essa parte venosa. E a prevalência da varize ela é muito grande. Então, assim, a gente nota hoje que em torno de 70% a 80% da população tem um certo grau de varize. E a doença varize ela é uma doença diferente porque a varize, na verdade, ela não tem cura. Então, uma pessoa que tem varize, ela vai ter varize a vida inteira. Muito bem. Então, a partir do momento que você trata aquela varize, aquela ali está resolvida, ela está tratada. Mas com o passar dos anos, outras vão surgir. No mesmo local? Às vezes no mesmo local, em outras regiões, mas é um processo contínuo. Então, é diferente, por exemplo, se a pessoa tem um apendicite, você vai e opera o apêndice dele, ele nunca mais vai ter apendicite. Ele só tem um apêndice. Agora, quando você tem varize, você tem uma infinidade de veia nas pernas. Então, você trata até aquele ponto. Então, aquelas que estavam alteradas, você trata. Você não trata veia para prevenir. Você não tira veias sadias para não formar. Entendeu? Então, a partir daquele momento que você tratou, é vida nova. Geralmente, depois de algum tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, essa pessoa forma novas. E ela vai ter que fazer um novo tratamento. Então, é um processo contínuo. Muito bem, por isso que é importante sempre procurar o especialista, né, doutor? Exatamente. Isso é importante e a gente traz aqui no programa sempre os melhores especialistas. E o doutor tem a formação geologista e também cirurgião vascular. Qual que é a diferença para o pessoal de casa entender um pouco melhor? Na verdade, a residência de angiologia e cirurgia vascular é a mesma, porque uma complementa a outra, né? Então, anjo é vasos, logia é o estudo dos vasos, né? E lembrando que não é vaso, não é só veias. Então, nós temos as artérias, as veias e os vasos linfáticos. A circulação da gente funciona da seguinte forma, ó, nós temos um coração que é a bomba, né? Esse coração bombeia o sangue, esse sangue sai pelas artérias, esse sangue, ele nutre lá todas as células do corpo e volta por 2 sistemas. Um é o sistema venoso, é o que traz o sangue venoso. E outros são vasinhos linfáticos, que traz um líquido, que é um líquido amarelo claro, que ele tem muita função de proteção. Então ele vem para esses vasinhos linfáticos
E os filtros deles são os gânglios. É onde a pessoa tem uma íngua. Então a pessoa, por exemplo, teve um corte na perna da íngua aqui em cima. Esses vasinhos linfáticos, eles trabalham na defesa do organismo. Então, a angiologista estuda os vasos arteriais, venosos e os vasos linfáticos. E tem a cirurgia vascular, que é o procedimento que você faz cirúrgico, né? Que são as cirurgias de varizes, cirurgias arteriais, cirurgias de vasos linfáticos. E aí, com a evolução da medicina, vai simplificando e vai evoluindo cada vez mais com procedimentos mais simples, né? Que nem as varizes, né? Um tempo atrás a gente tinha a cirurgia convencional de cortar e arrancar as veias. Hoje não, hoje a gente trata muito com laser, com aplicações, associação de métodos, né? Então houve uma evolução no tratamento também dessa parte. E a gente vai trazer algumas imagens para o pessoal de casa, daqui a pouquinho o doutor vai chamar aqui, para o pessoal de casa poder identificar e conhecer um pouquinho mais sobre essas diferenças, tratamento e muito mais. Bom, vamos falar então de varizes, né? Varizes parece ser algo comum, 70%, o doutor explicou aqui para o pessoal. Mas o que causa de fato a varizes? Quando a gente fala em varizes, eu pelo menos, o pessoal de casa também deve estar se perguntando, parece que é um problema da mulher, mas não é bem assim não, né, doutor? A mulher ela tem mais varizes do que um homem, porém, a varize, o principal motivo dela é o fator genético, hereditariedade. Então, se você tem uma mãe que tem varizes, e quando é mulher, né, a filha, ela tem 75% de chance de ter. Quando ela tem a mãe e o pai, ela já tem 90% de chance de ter varizes. Então você vê que é uma coisa que puxa muito, é muito de família. Lógico que o sexo está relacionado também. Então a mulher tem as gestações, né? Então a gravidez facilita a estourar varizes. Ela tem a ação hormonal dela, que é o estrógeno, progesterona, que são hormônios que ajudam na dilatação dos vasos, né? Então, mas o principal motivo é o fator genético. Então eu sempre comento com os pacientes assim, por exemplo, às vezes chega uma senhora de 80 anos no meu consultório, teve 15 filhos, carregou peso, morava na roça, fez tudo que é extravagância e não tem uma varize. E às vezes chega uma mocinha de 15 anos com varizes para operar, com varizes cirúrgicas. Você vê que o negócio não é a idade, não é o movimento, não é a gestação só. Principalmente a genética. É o hereditário. Hereditário. Os outros são fatores desencadeantes, né? Que aí uma gravidez facilita, pular de altura, obesidade, são outros fatores que ajudam. Existem vários tipos de varize ou somente então, é importante classificar isso, porque a varize é toda veia que dilata, tá? E nós temos varizes de grosso calibre, né? Que inclusive pode ser alterações de safenas, que você tem aquelas veias grossas, né? E nós temos varizes de médio calibre e temos as microvarizes, que são aquelas veinhas bem fininhas. E que nós temos varizes no corpo todo. Então, onde nós temos veias, nós temos varizes. Não é somente na parte dos membros inferiores, não. Não. Então, inclusive, tem, por exemplo, doenças que levam a varizes de esôfago. Tem pessoa que tem sangramentos no esôfago por causa de varizes, que vem de causas hepáticas, né? E tem onde você tiver veia, você pode ter varizes. Tem varizes na face, que a gente trata, varizes no nariz, varizes no abdômen, nas costas, nas pernas, nas mãos, nos membros superiores. O mais comum é nas pernas. Muito bem. Doutor, e o doutor simplificou aqui, quando o paciente chega lá, seja com 15 anos de idade, com 80 anos de idade, como que o paciente chega, em que momento que ele chega lá, nas suas mãos, no seu consultório, para o seu olhar? O que acontece? Geralmente o paciente ele vem porque ele vê a varize. Então, a grande parte das pessoas... No visual. É a questão estética. Então, a pessoa vai para uma praia agora, aí a hora que olha as pernas vê um vasinho. Ou alguém em casa, né? Um esposo, um filho, uma mãe, um pai, olha, você tem uma veia nas pernas, é bom olhar. Eu, como é familiar, eu já tratei, às vezes em muitos pacientes por indicação, mas já vem uma queixa específica do vaso. É muito importante, quando você recebe esse paciente, de você fazer uma anamnese bem feita. A anamnese é você perguntar, você colher os dados, a história, quando surgiu, se tem histórico familiar, se dói, tem quanto tempo. Doutor, só te interrompendo, essa é a pergunta. Dói ou não dói? Todas dói, ou algumas sim, outras não?
Então, aí tem a questão da dor, né? Então, na anamnese você colhe isso, se a pessoa sente dor nas pernas ou não. E é interessante que a dor é muito individual. Geralmente, quem tem varizes tem uma sensação de perna cansada e pesada. Geralmente, assim, ela acorda de manhã sem desconforto nenhum. À medida que o dia passa, começa a sentir peso e cansaço, alivia quando deita ou põe a perna para cima. E nas mulheres, piora no período pré e menstrual. Porém, você tem pacientes que às vezes tem varizes volumosa, que é tanto de varizes, e não sente nada. Às vezes você tem pessoas que só tem varizinhas finas, poucas varizes e já tem os sintomas. Então cada caso é um caso. E a resolução é muito importante. À medida que você começa a fazer o tratamento, o paciente já vai sentindo as pernas mais aliviadas. Então, nesse primeiro momento da consulta, você colhe a história do paciente, tira todas essas dúvidas, né? Depois você vai para o exame físico. No exame físico, você vai para uma sala bem iluminada, você coloca o paciente de pé, ali você vai mostrando os vasos para a pessoa. E hoje você tem alguns equipamentos que eles te ajudam muito a mostrar isso, né? Então, hoje nós temos o fleboscópio, que é uma lâmpadazinha vermelha, que é um infravermelho. Você passa o aparelho e a pessoa vê a varize. E todo esse aparato, essa tecnologia, essa estrutura está à disposição lá no Actual? Tem que ter. Então a gente tem o que a gente chama de flebosuite. Então é uma área só de diagnóstico disso, que complementa um monte de equipamento. Tem um outro equipamento ainda até melhor, que é o Acuvem, que é a realidade aumentada. É um aparelho que você joga ali uma luz na perna e vai mostrando todo o desenho do vaso. Isso é muito importante, porque quando o paciente vê isso, ele vê que realmente ele tem varizes, porque aos meus olhos eu bato o olho, eu sei que tem, mas aos olhos dele ele não consegue enxergar. Muito bem. Doutor, trouxe também algumas imagens antes da gente chamar o nosso intervalo. Na segunda parte a gente vai trazer mais imagens, mas antes da gente girar aqui o nosso intervalo, o senhor trouxe algumas imagens aqui para explicar para o pessoal. A gente pode colocar na tela? Eu vou colocar uma imagem aqui, que é de um equipamento também, que depois que eu examino o paciente no consultório, que eu olho lá com o fleboscópio, que eu uso o Acuvem, que é essa realidade aumentada, aí eu vou para um outro passo, que é fazer o ultrassom. Por quê? Esses equipamentos, eles mostram até 3 milímetros ali da pele. Essas imagens que a gente vai colocar, fala sobre isso? Agora nós vamos falar sobre o ultrassom, que vai ter a imagem do ultrassom. Muito bem, qual é o número aqui para a gente pedir a nossa produção, doutor? Agora então, depois nós vamos aqui para a imagem 7, que é o duplex scan. Muito bem, já está na tela aí a imagem 7 para o doutor ir comentando, o pessoal de casa entender um pouquinho melhor. Então, depois do exame físico, aí eu levo o paciente para fazer o ultrassom, que é um ultrassom a cores com Doppler, né? E ali a gente nota onde que estão os vasos e a gente faz o teste nesses vasos se eles têm algum sinal de refluxo. O refluxo é o quê? É quando o sangue ele começa a ficar indo e voltando no vaso. Então, se eu tenho uma veia saudável, o destino do sangue é sempre do pé para o coração. Nunca ficar voltando do coração para o pé. Então, com esse equipamento, com esse exame que a gente faz, a gente estuda todas essas veias tronculares mais importantes, safena, sistema venoso profundo, perfurantes. Aí sim, eu vou ter uma imagem fidedigna e vou fazer um diagnóstico perfeito desse paciente, do que ele tem, né, e o que eu devo abordar, o que eu devo tratar. Falando do ultrassom, existe uma área da vascular que foi antes do ultrassom e outra que foi depois do ultrassom. Então, o diagnóstico com o ultrassom é muito importante, né, por intermédio dele. E no tratamento, hoje a gente vai para um bloco cirúrgico, a gente vai operar só com ultrassom do lado. Então, na verdade, o ultrassom, eles são os olhos do vascular. Então, a gente vê lá dentro, mas pelo uso do equipamento. Bem preciso, né, doutor? Exatamente. Falando de tratamento, você que está aí do outro lado, será que existe tratamento? Existe a cura? Vamos tirar as suas dúvidas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente volta já com mais saúde aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV, você acompanhando através do canal 8.1, estamos aí no Facebook, nos nossos canais na internet, trazendo assuntos importantes. É qualidade de vida para você aí do outro lado. E a gente volta em mais um bloco, recebendo direto do Actual Hospital, o angiologista e também cirurgião vascular, o Dr. Paulo Bernardes. Doutor, a gente explicou um pouquinho sobre causas,
né, o que é de fato varizes. Pessoal de casa ainda pode participar com a gente através do WhatsApp que vai aparecer na tela para você mandar a sua pergunta, e o doutor aqui, sempre de forma explicativa, com muitas imagens, vai explicar para você aí do outro lado. Pode tirar suas dúvidas, tá bom? O consultório aqui continua aberto. Doutor, falamos um pouquinho da causa, o que é varizes, mas para tranquilizar o pessoal que sofre com varizes, existe o tratamento, tem solução. Tem, é aquilo que eu disse, né, no primeiro bloco aí. Acaba que você trata até aquele momento, dali para frente é vida nova, né? Então sim, hoje tem, primeiro assim, nós fizemos lá, naquele primeiro bloco, a definição de varizes, como que você faz o diagnóstico, né? Aí em cima do diagnóstico, você vai indicar o tratamento, porque cada caso é um caso, né? Então você tem que saber onde você está entrando. Suponhamos que a pessoa tem uma alteração nas safenas. Há uns anos atrás a gente tinha cirurgia convencional, que era, você cortava na virilha, desconectava a safena da femoral, passava um flebo extrator, que é tipo um cabozinho de aço, amarrava ela lá embaixo e arrancava a safena. Isso fazia com o paciente internado, fazia com bloqueios, né, com a raquianestesia, dependendo do caso, até anestesia geral. Então era uma cirurgia mais traumática. Então o paciente ficava internado um dia, 2, ficava afastado do trabalho por 30 dias. E hoje? Hoje não. Hoje nós temos a aquisição do laser, né, que veio também acrescentar muito. É esse aí que está na telinha. E esse é um dos equipamentos de laser, né? Esse laser aí, ele é usado para fazer tratamento de varizes superficiais, essas varizinhas mais estéticas, tá? Bom, quando nós formos fazer a cirurgia, nós vamos usar um outro equipamento, que é o laser também, só que é o endolaser. A gente tem imagens aí, o doutor trouxe um material muito farto e vasto, e isso muito bem. Então essa aí é um paciente que eu operei, essa luz que está aí na panturrilha desse paciente é a fibra de laser que eu puncionei lá embaixo e passei a fibra de laser por dentro da safena parva desse. E esse aí é a safena posterior. Nós temos a safena anterior e a posterior. Esse paciente tinha alteração da safena. Então eu não tinha que fazer corte lá em cima, nem arrancar a safena. A partir do momento que eu passo essa fibra de laser, eu posiciono ela seguido com o ultrassom lá na junção e vem disparando o laser depois. É indolor, doutor? Isso aí a gente faz com anestesia local e um sedativo. Então não tem que tomar RAC nem anestesia geral. O paciente opera de manhã, à tarde está em casa. Então você vem cauterizando essa safena por dentro e tira essa fibra de laser, resolveu o problema da safena. E uma sessão demora quanto tempo? Depende da quantidade de varizes. Então, geralmente, questão de 40 minutos, 1h30, 2 horas, você consegue fazer um tratamento de varizes usando essa técnica. O endolaser, né? Mas existe outros também. Esse é o endolaser, esse é o laser pela fibra que trata veias calibrosas, safenas, ramos mais calibrosos, você passa a fibra e vem cauterizando ela por dentro. Bom, e aí nós temos outros métodos de tratamento também. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa alteração nas safenas, fazemos por isso. Quando a pessoa tem alteração dos vasinhos superficiais, que são o que a gente chama de ramos nutridores e microvarizes, aí nós temos uma técnica que é o laser transdérmico. Tem imagens também, já está na tela aí. Então, esse laser aí, você usa aquele aparelhinho ali que é o Acuvém, ele mostra a imagem do laser e você vem com o aparelho, então, disparando, né, com esse revolvinho, disparando o laser no vaso. E esse laser ele vai cauterizando essa veia, tá? Hoje em dia nós usamos um método que é o laser mais associado à aplicação, é um método que chama CLACS, que você vem com laser, você faz a primeira passada de laser e depois você complementa com algumas sessões de aplicação, porque você lesiona o vaso de 2 formas, tá? Doutor, mas laser... a pergunta também, nesse tipo de tratamento, existe a dor, a anestesia? Qual que é o procedimento? A dor existe, todo procedimento tem um certo grau de dor e a suportável. Dor... Suportável. O limiar da dor... de casa. O limiar da dor, cada um tem o seu. Tem gente que sente mais do que outro. Lógico que a gente usa os métodos. Então, para fazer um tratamento desse, a gente usa um equipamento que joga um aparelho gelado, joga um vento gelado na pele. Então, esse gelado, ele meio que anestesia a pele, tá? E o remedinho que a gente usa ali na aplicação, ele vem com anestésico. Então, olha, quando eu vou fazer o laser, é associado à aplicação, eu começo com a aplicação, esse remédio vem com anestésico. Então, quando eu vou disparar o laser, aquela veinha já está
praticamente anestesiada. Então alivia muito o desconforto do laser. Porque o laser para varizes, ele tem o desconforto sim, porque age pela luz. A hemoglobina puxa a luz do laser. Então, para essa luz do laser chegar lá no vasinho, ele tem que atravessar a pele. Então o desconforto leve tem, mas é coisa que é feita no consultório, super e bem tolerável. E o resultado final é excelente. Doutor, depois desse procedimento, quanto tempo o paciente já pode voltar para casa, exercitar, ao trabalho? Não, esse tratamento não tem nenhum repouso. A pessoa fez a aplicação, sai dali andando, vai trabalhar, no outro dia pode fazer academia, atividades físicas normais, não tem problema. Muito bem, muito bem. Tá aí, pessoal de casa, vai aprendendo também junto com a gente. A imagem 5, produção, pode colocar ela aí na tela? Já colocou? Essa é sobre Essa também é do laser transdérmico, né? Que é isso que a gente faz também. Bem, isso é uma outra área, uma outra região que nós estamos fazendo. Bom, tem um outro tratamento que a gente faz também, que é a aplicação. De uns 20 anos para cá, chegou aqui no Brasil, inclusive eu fui um dos pioneiros, né? Que eu fui no Congresso Internacional em 2005 e aprendi a fazer a técnica da microespuma. A microespuma, o que é? É um material, é uma solução que você transforma aquele líquido numa espuma e injeta ele dentro do vaso. E ele tem o poder de fechar veias grossas. Então eles fecham varizes calibrosas. Então você punciona a veinha e injeta ele dentro do vaso. Tem imagens dele, a imagem 6, que é uma aplicaçãozinha lá da espuma. Então nós estamos vendo uma região da panturrilha, ali na fossa popliteal, ela fez a punção e a espuminha está sendo injetada. Se você for vendo lá, você vai vendo a veia desaparecendo. A hora que você faz a injeção da puminha, onde eu injetei lá, aquela veinha praticamente sumiu. A mesma quase coisa. É imediato. Olha lá, na hora você já vê, ó, o remedinho andando dentro do vaso e aquele roxinho, que é o sangue que está parado ali, o organismo já vai expulsando o sangue e a espuminha já vai inflamando a parede do vaso. Então você vê inicialmente como que era, e logo após você já vê a diferença. Olha lá para você ver de novo, ó, começando a punção. O resultado é nítido. Na hora é importante aí as imagens para o pessoal de casa. Isso, e aí você vai vendo que vai limpando essas pernas. Lógico que depois disso fica um pouco manchado, aí usa um creme despigmentante, usa um creme para ajudar a absorver esses hematomazinhos que dão. Mas você vê, esse remédio vem com anestésico também, ele é praticamente indolor. A agulha que a gente usa é a agulha de insulina. Então é um procedimento muito simples, muito fácil e com excelentes resultados. Doutor, aí a parte é inferior, né? Esse aí na região da fossa popliteal, é atrás, né? Ali atrás do joelho. Esse procedimento é feito também em todas as partes? Onde tiver. Então tem a indicação dele. Então vasos naquele calibre, a espuma dá ótimo resultado, tá? E associada à espuma também, depois a gente vem com a aplicação comum, que é aquela com a glicose, que aí você complementa os vasinhos menores, entendeu? Então aí você resolve bem esses casos aí. Existe mais outros tratamentos, outras formas? Uma coisa ainda que eu quero falar aqui, mostrar para vocês, que na verdade, onde você tem varizes, você pode ter o tratamento com laser. Então, na imagem 2, nós vamos mostrar um laser que eu estou fazendo em microvasos no nariz. Tá vendo esses vasinhos de nariz, ó, vasinhos da face? E esse laser aí, ele é praticamente indolor, tá? Nessa região. E usa só mesmo o laser. Você não precisa ficar associando a aplicação, porque na face a gente não aplica remédio na face, tá? Para evitar complicações, feridas, oclusão da artéria oftálmica. Então você toma cuidado, faz somente o laser. Além disso, ó, nós temos o laser, esse laser que eu tenho, ele é usado para tratamento de úlceras, que é a imagem número 3. Vou pedir a produção colocar isso. 3 então aí. A pessoa que tem lá feridas nas pernas, feridas, úlceras venosas, a gente usa o laser para cicatrização. Ele tem uma fluência muito boa, é lógico que a gente usa uma fluência mais baixa, né, para úlceras, e fazendo o laser você acelera muito o fechamento dessas úlceras crônicas. Você trata as varizes primeiro, tudo que nutria essa úlcera, e depois você vem com laser para fechar a ferida, né? E lembrando que todo essa estrutura está à disposição lá no Actual Hospital, gente. Segue o Actual aí no @Actual Hospital, no Instagram, fica ali também na Avenida Paranaíba, tradicionalmente. Pode procurar lá, toda a equipe está à sua disposição.
mais Tem imagens, também, doutor? olha, nesse laser que eu tenho, eu comprei uma outra ponteira, que é uma ponteira para mancha. Então, pessoas, por exemplo, você fez uma aplicação, ficou uma manchinha, então eu tenho como solucionar no laser. Então, podia mostrar a imagem 4, que é esse laser, serve para todo tipo de mancha. Tá vendo essas mãozinhas na mão, essas manchinhas? Essas hiperkeratoses são coisas da idade, tá vendo? A pessoa que tomou muito sol. Então, onde você tem essas manchas escuras, mancha na face, mancha de aplicação, mancha na mão, onde que você tem esse laser, que chama laser K-Switch, ele tira esses pigmentos. Então, quando você dispara ele vai na manchinha, explode aquele pigmento maior em pequenos pigmentos, né, em partículas menores, e o organismo com o tempo vai absorvendo essas manchas. E a quantidade de sessão é individual? Variável, depende do tipo que tem. Tem pessoas que têm o que a gente chama de dermatite ocre, né, que por causa dessas varizes começa a pigmentar a pele, começa a ficar escura lá embaixo. Esse laser também resolve super bem essas manchas escuras, que esteticamente são terríveis, né? Tem gente que preocupa muito com isso, né? Estética também. E é bom que traz qualidade de vida, traz também saúde mental, autoestima, né, doutor? A gente tem que falar sobre isso também. Bom, falamos aí de causas, tipos, existe tratamento, toda essa tecnologia, né, com o doutor Paulo Bernardes lá no Actual Hospital, mas vamos dar uma pincelada, doutor. Existe prevenção? Tem como prevenir a gente não ter varizes ou diminuir? Tem sim. Olha, primeira coisa assim, o tratamento já é uma prevenção, tá? A partir do momento que você trata, aquela veia que está dilatada ali, ela está sobrecarregando os outros vasos que estão drenando para ela. Então, a partir do momento que você tira aquela veia ali, você já está prevenindo a formação de novas. Uma coisa que ajuda muito na prevenção é a atividade física. Mas é atividade física mesmo, é assim, fazer atividades principalmente aeróbicas, né? Caminhar 1 hora, 1 hora e meia por dia, academias, para você fortalecer a musculatura da perna. O que faz o sangue voltar do pé para o coração é a contração da musculatura da perna. Então, o segundo coração nosso é a panturrilha. Esse aqui bombeia o sangue para baixo, a panturrilha bombeia o sangue para cima. Se você tem uma musculatura da perna bem trabalhada, você tem um bom retorno venoso. Então, você tira essa sobrecarga desse sangue parado ali. Então, ó, atividade física regular, tratamento, evitar a obesidade, né? Quanto mais obeso... Sobre isso, doutor, que eu queria perguntar. Existe algum alimento que ajuda em tudo que a gente fala em questão de saúde? Todas as áreas especialistas que a gente traz aqui tem essa preocupação e parece que uma grande parte pode ser resolvida na alimentação, né? Ajuda sim, porque assim, um dos motivos do aparecimento de varizes é a pessoa que tem constipação intestinal. A pessoa que vai no banheiro e tem que fazer muita força, se aumenta muito a pressão venosa. Então, alimentos ricos em fibras, alimentações saudáveis, uma hidratação generosa, isso aí ajuda demais. A alimentação também influencia muito. E sempre atento a você ter o peso ideal para o seu corpo, né? Então, hoje nós estamos vendo, infelizmente, né, que é muito comum o sobrepeso, a obesidade. É uma doença assim, mundial, né? Mundial. Preocupação mundial sobre si. E acredito que a hidratação também contribui muito, né, doutor? Muito, ajuda muito. É isso, muito doutor. Importante. É um prazer sempre receber a família do Actual Hospital aqui. Espero encontrar o doutor mais vezes. A gente vai falar mais sobre varizes, né? E qualquer outro problema também a gente vai estar sempre abordando aqui no Mais Saúde. Obrigado pela contribuição, não vou nem chamar de participação, ou a contribuição de uma vida melhor para quem acompanha o nosso programa. Não, obrigado, David. E na próxima vez que eu vier, eu vou trazer meu filho, o Henrique, que ele está terminando a residência de vascular em Belo Horizonte, vai ser um prazer, né? Fez 5 anos de residência, 3 de geral, 2 de vascular. E aí, a partir de março, ele já vai estar atendendo comigo, né? Vamos pôr sangue novo aí nesse organismo. Vamos aprender muito com isso, como sempre aqui no programa. Aprender com ele e ensinar para ele. É verdade. É mútuo, né, doutor? Sem isso. dúvida. Eu digo aqui sempre com o telespectador que eu aprendo junto com o pessoal de casa também. E obrigado, então, por essa participação, essa contribuição. Pessoal de casa, pode seguir aí mais uma vez o Actual Hospital nas redes sociais. Pode puxar lá, bate um papo com o pessoal está sempre à sua disposição. Fica ali na Avenida Paranaíba. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado. De bom. Bom, a você de casa, não sai daí não, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV.
bem-vindos de volta ao Mais Saúde, o último Mais Saúde de 2024, já com o pezinho no ano novo. Mas antes da gente mudar de ano, a gente vai focar em um assunto importantíssimo, que ainda tem muito que ser discutido, tem muita coisa, muito conhecimento que às vezes ainda não chegou para todo mundo. A gente vai tirar muitas dúvidas sobre isso, que é o Dezembro Vermelho, que é um mês que chama a atenção, um mês de conscientização pro HIV e pra AIDS. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai entender um pouco mais. E para falar disso hoje, o meu convidado é o Dr. Elcio Moreira, que está aqui conosco hoje. Não é a primeira vez, já é um convidado assíduo aqui da NTV, do programa Mais Saúde, mas é pela primeira vez meu convidado aqui. E, doutor Elcio, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, Amanda, é uma alegria muito grande estar aqui de novo com você, especialmente. E tá falando com o pessoal de casa mais uma vez. Eu fico muito lisonjeado. Esse ano eu estive aqui algumas vezes e estar presente aqui no último programa do ano é especial demais. Ainda mais falando de um tema tão relevante, tão importante pra gente falar ainda nos dias de hoje, que ainda tem tanto tabu relacionado a ele. Exatamente, importantíssimo a gente destacar. Doutor, antes da gente entrar no tema propriamente dito, apesar de já ter estado aqui conosco, ainda gostaria que o senhor se apresentasse, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, das suas especialidades, enfim, fique à vontade para se apresentar para o público. Meu nome é Elcio, eu sou médico especialista em clínica médica, em terapia intensiva, que é UTI, e cuidados paliativos, que é a minha especialidade, que cuida de pessoas que têm doenças terminais, né? Que estejam aí em fim de vida. Eu hoje sou coordenador do curso de medicina do Unipam e sou coordenador também dos 30 leitos de UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia aqui de Patos de Minas. Muito bom, que currículo, hein, gente? Que currículo. Doutor, muito obrigada. Muito trabalho. Eu tô, inclusive, muito feliz também, porque eu já conheço o Elcio. Vou chamar ele de doutor pela referência, mas já conheço o Elcio há muitos anos, né? A gente tem uma amizade, então fico muito feliz de poder realmente falar com o senhor hoje. E especialmente, né, como já foi reforçado, sobre esse tema que é muito importante. Doutor, eu queria que a gente voltasse um pouquinho, antes da gente entrar na campanha do Dezembro Vermelho especificamente, e a gente pudesse falar um pouco sobre a doença, sobre a questão do vírus, até mesmo relembrar um pouco do histórico, né? Porque é uma doença relativamente nova ainda, sim, né? E além disso, é uma doença que ainda tem muitos tabus, que ainda tem muitas coisas a serem discutidas. Então vamos relembrar um pouco, né, desse histórico da AIDS, do HIV. Vamos falar um pouco sobre isso pra gente poder dar o pontapé nesse tema. Então vamos lá, é uma doença realmente recente, né? A gente começou a falar sobre vírus HIV e sobre AIDS nas décadas de 80, 90, muito relacionado nesse período à homossexualidade, coisa que até hoje é trazida, né, de maneira até preconceituosa e pejorativa até os dias de hoje, porque a gente sabe que não existe uma relação direta, mas a gente sabe sim que começou, né, nesse período onde muitas pessoas eram identificadas com doenças misteriosas, coisas que não eram explicadas por outro motivo, quando se fez esse diagnóstico desse vírus novo, que foi chamado de vírus da imunodeficiência, né, humana, e aí o vírus HIV realmente se tornou famoso e muitas pessoas começaram a temer muito, né, a doença. E com toda razão, a gente sabe que até hoje, infelizmente, é uma doença que não tem cura, mas nesses 40 anos, né, 30, 40 anos que nós temos de histórico da doença, nós conseguimos caminhar muito no tratamento e a gente hoje tem muitos bons resultados que a gente vai falar aqui hoje, que devem, né, ser comentados, falados, pra gente desmistificar bastante a doença. Perfeito. Doutor, e a campanha, né, o Dezembro Vermelho, eu percebo, e aí me corrija se eu estiver errada, que ela acaba não tendo o mesmo destaque que outras campanhas, né? A gente tem aí a questão do Novembro Azul, do Outubro Rosa, que são campanhas relacionadas a cânceres, né? Mas essa campanha aqui, né, na minha humilde opinião, deveria ter o mesmo alcance e o mesmo nível de divulgação que essas outras campanhas. Ela acaba, assim, por exemplo, o Janeiro Branco também da saúde mental, sim, né? Acaba sendo uma campanha que é um pouco deixada de lado. Você acha que isso também tem a ver com a questão da estigmatização dessa doença? Não tem dúvida nenhuma. Hoje a gente sabe que existe ainda um preconceito muito grande das pessoas em relação
ao vírus HIV, e isso se deve à questão histórica mesmo, desde os primórdios da doença, e porque a gente sabe que ainda é um tabu muito grande. E para falar sobre isso, a gente tem que tentar entender, porque nós sabemos que é uma doença que ainda não tem cura, mas é uma doença que a gente tem que se submeter aos exames, que a gente tem que se testar para fazer diagnósticos precoces. É muito difícil, né? Isso vale para qualquer doença, quando a gente descobre ela numa fase tardia. Nesse contexto, a gente tem que tentar entender a diferença entre a pessoa ser portadora do vírus HIV e ter AIDS, que são coisas diferentes e muitas pessoas confundem as duas coisas. Sim. Ser portador do vírus HIV significa que a pessoa tem a doença no seu corpo. E hoje, com o tratamento, a gente não consegue, Amanda, curar essa doença. Infelizmente, é uma doença que ainda não tem cura. Mas a gente consegue silenciar a doença. Hoje tem um termo que a gente usa para os portadores de vírus HIV, e quando a pessoa faz o tratamento correto, ela se torna indetectável. Ou seja, a doença ela fica totalmente silenciosa no corpo da pessoa. E com isso a pessoa, ela tem o vírus, ela não deixou de ter, ela tem que fazer um tratamento para o resto da vida, mas ela não transmite a doença. A pessoa que está indetectável, ela não transmite. Então isso é muito importante, isso é um ganho gigantesco no tratamento. Até porque existem muitos casais que vivem, uma das pessoas do casal portadora do vírus HIV e a outra pessoa soro negativa. É o que a gente chama de soro divergência, né? Uhum. As pessoas, uma pessoa positiva, outra pessoa negativa, vivendo um relacionamento. Então, isso é graças à tecnologia, ao avanço da medicina, e isso é algo muito importante de ser dito e de ser lembrado. Porque sempre que a gente escuta, às vezes, né, termos pejorativos, tipo, essa pessoa tem face de ser uma pessoa aidética, sempre de maneira bastante pejorativa. Sim. Mas o portador do vírus HIV é uma pessoa que vive como qualquer outra pessoa, que é saudável, que é forte, que pode, não necessariamente é magrinho, que pode ser gordinho, que pode ser forte, pode estar acima do peso, enfim. Não existe esse estigma relacionado a isso. Por isso que a gente tem que se prevenir. Por isso que é importante a gente sempre lembrar do uso de preservativo, dos métodos de prevenção, porque o HIV não tem doença, não tem cara, né? Uhum. E a AIDS é uma manifestação das pessoas que têm o vírus HIV, na qual ela tem o vírus com uma quantidade tão grande, uma carga de vírus tão grande no organismo, uma carga viral, que a imunidade fica muito baixa e ela fica suscetível a várias infecções oportunistas. E por conta dessa infecção baixa, dessa infecção, né, muito alta no organismo, dessa imunidade baixa, ela desencadeia pneumonia, meningite, toxoplasmose, sapinha na boca, né, monilíase oral. Então tem várias doenças que aparecem por conta disso. Então é importante a gente saber diferenciar o que é o HIV do que é a AIDS, que é uma manifestação bem mais grave das pessoas portadoras de HIV. Doutor, talvez a gente já saiba isso, algumas pessoas já saibam, mas eu acho que é importante a gente reforçar. Como que o vírus pode ser detectado? Quais são os exames que são feitos para que seja feita a detecção do vírus no organismo da pessoa? Então, hoje, o diagnóstico do HIV é através de um exame de sangue. Hoje, nós temos testes rápidos para a detecção do HIV. É um teste rápido, que a gente tem um resultado dentro de 10 a 15 minutos. Você faz uma picadinha no dedo, como se fosse um exame de glicemia, uma glicemia ao acaso que a gente faz. A gente fura o dedo, coloca numa fitinha e dentro de 10, 15 minutos a gente tem o resultado, positivo ou negativo. E hoje a gente consegue ter a confirmação até somente com os testes rápidos. A gente fazendo 2 testes rápidos, a gente teria já a confirmação da doença. Depois a gente tem que fazer outros exames de sangue pra gente depois fazer a confirmação e estratificação da doença. Mas somente com esses testes é possível a gente fazer o diagnóstico. E é por isso que é tão importante a gente lembrar as pessoas de se testarem. Hoje esse teste, Amanda, ele está disponível em toda a unidade de saúde, as unidades básicas de saúde e também na UPA, nos hospitais privados, nos laboratórios. Então é muito importante a pessoa fazer o teste junto com seus exames de rotina, porque todo mundo que tem relação ou que tem contato com sangue e secreções de outras pessoas tem risco de desenvolver a doença. Isso que eu queria perguntar em seguida, né? Por mais que muitas vezes as pessoas já tenham uma certa noção, eu acho que é bom a gente reforçar. Como que pode acontecer a transmissão, né? A transmissão acontece pela relação sexual, né? Naturalmente é importante o uso do preservativo, mas quais são outras formas também de transmissão que podem ser possíveis? Então, a transmissão é através da relação sexual, pode ser relações anais ou vaginais, porque também tem um preconceito relacionado que a relação vaginal ela não causa o risco, ou já ouvi falar que a relação lésbica entre 2 mulheres, né, quando se tem 2 companheiras, isso também não tem risco, mas isso é uma mentira, porque toda vez que a gente tem contato com fluidos
contato com fluidos, que pode ser até contato pela boca, contato entre genitálias, entre secreções, e até contato com o sangue de outra pessoa. Então, se vem sangue, por exemplo, no meu olho, ou se vem sangue em algum ferimento meu, e a gente lembra aí, por exemplo, das manicures, da importância que tem de você ter o seu próprio material, né? Porque a gente sabe que se tiver um material contaminado com sangue de outra pessoa, o vírus ele pode sobreviver durante um certo tempo naquela superfície e pode contaminar outras pessoas. Então é importante a gente ter esses cuidados, porque não é somente através da relação sexual. Existem outras maneiras de contaminação e a gente sempre tem que lembrar disso. Perfeito. A gente vai entrar em breve na questão do tratamento, doutor, mas antes de fazer a pergunta do tratamento, a gente mencionava, antes do início do programa, a questão do PrEP. Conta pra gente o que é esse PrEP, como que ele funciona e como que as pessoas podem ter acesso a ele. Então, o mais importante de tudo quando a gente fala de HIV é conscientizar as pessoas sobre a doença, sobre a prevenção e sobre testagem. Então, assim, todo mundo que está... que tem relação sexual, tem indicação de fazer testes. A gente lembra, Amanda, que por mais que seja um assunto difícil, mesmo que a pessoa tenha uma relação monogâmica, por exemplo, eu só tenho meu companheiro ou a minha companheira, a gente nunca tem certeza que a gente é o único companheiro ou companheira, infelizmente. Então, assim, é uma realidade onde a gente já diagnosticou muitas vezes pessoas que são casadas há muitos anos como portadora do vírus HIV. Sim. Então é importante que a pessoa se teste por conta disso, porque a gente fala que a gente cuida da nossa saúde individual. É a hora da gente ter o nosso amor próprio, de cuidar da gente, né? Independente aí dos companheiros ou companheiras. Então, falando de prevenção, a medida mais eficiente, né, uma das mais eficientes e a mais falada, é o preservativo. A gente sabe que o uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino, previne a infecção pelo vírus HIV. É muito importante a gente sim fazer uso do preservativo, não ser convencido pelas pessoas que, mas eu não gosto de usar preservativo, é muito desconfortável. Se for desconfortável, o tratamento do HIV é mais desconfortável que isso. Então, não há assim, comparação, né, não doutor? tem nem comparação em relação a isso, e por isso que a gente tenta conscientizar as pessoas que a gente tem medidas de prevenir. Então, assim, esse cuidado com o uso do preservativo, sem dúvida alguma, é uma das principais, né, ações que a gente tem que ter. Sim. Além disso, nós temos outras medidas. Uma delas, como você citou, é a PrEP. O que é a PrEP? É a profilaxia pré-exposição. Nós temos dois tipos de profilaxia: a pré-exposição, que é a PrEP, e a pós-exposição, que é a PEP. Como que elas funcionam? A PrEP é aquela pessoa que ela se sente mais segura, ela pensa que ela pode se expor ao risco de ter HIV em algum momento, e ela toma um comprimidinho todos os dias como preventivo. Isso faz parte das medicações do SUS, essa medicação, e a gente tem acesso a ela gratuitamente. Então, como que isso funciona aqui no nosso município? Nós temos lá no SEAI um ambulatório. O SEAI é aquela unidade de saúde que fica próxima à Santa Casa, antigo Viva Vida, Hiperdia. Sim. Nós temos lá um ambulatório onde a pessoa pode ir, ela passa pelo atendimento médico, bem discretamente. No atendimento médico vai ser conversado com ela, ela tem um comprimidinho que ela toma todos os dias. Pode ser todos os dias ou somente antes dos dias que ela vai ter relação a algum tipo de exposição. Isso é uma tranquilidade muitas vezes para a pessoa que pensa, será que eu não poderia? Porque tem gente que é tão preocupado que mesmo com o preservativo fica preocupado de contrair uma doença. Então é uma medida de prevenção. Mas às vezes a pessoa não chegou a fazer uso dessa PrEP, Amanda, e teve uma relação. E a gente sabe que a gente tem que falar abertamente sobre isso, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Então, Elcio, eu fui ter uma relação, me descuidei, não usei preservativo, ou eu usei preservativo e o preservativo estourou, que também pode acontecer. E aí? Nesse caso, a gente tem que procurar uma unidade de saúde de urgência, no caso, a UPA. A pessoa procura a UPA e ela faz os testes lá na hora, e ela faz os testes não para saber se ela pegou uma doença, porque não dá tempo ainda, né, de detectar. Mas ela faz os testes dela, se puder levar o companheiro, melhor ainda, porque faz os testes dos dois. E se não conseguir levar o companheiro, a gente considera que o companheiro tenha as doenças, né, e a gente faz todo o tratamento. E a pessoa usa aquele coquetel que a gente chama de PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Ela usa durante 28 dias os comprimidos para prevenir que ela desenvolva o HIV. Então, assim, são medidas de prevenção muito importantes de serem faladas, porque muitas pessoas ainda não conhecem em relação a elas. Perfeito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, não sai daí que tem muito mais informação. Até daqui a pouco.
Sejam bem-vindos de volta ao Mais Saúde, nesse assunto super importante. A gente está falando sobre a questão do Dezembro Vermelho, um mês de conscientização do HIV e da AIDS. E o meu convidado, o Dr. Elcio, está tirando todas as nossas dúvidas em relação a esse assunto. A gente vai continuar. Doutor, eu quero retomar um ponto que o senhor falou no final, né, do bloco anterior, que era em relação ao coquetel, né, e um pós-exposição que a pessoa toma. Isso também é tomado, oferecido ao paciente em casos de abusos também, né? É importante falar disso. Eu falo que esse espaço é tão importante, né, Amanda, porque muitas vezes a gente nunca imagina que vai ser, né, vítima ou que vai conhecer alguém que seja vítima, por exemplo, de um abuso sexual. Mas é claro que isso pode acontecer e quando acontece a gente tem que saber como agir, né? No caso de um abuso sexual, por exemplo, de uma pessoa do sexo feminino, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar a pessoa ao hospital. Quando a gente leva a pessoa ao hospital, pelo nosso fluxo aqui em Patos de Minas, o atendimento de vítimas de abuso sexual ele é feito inicialmente no hospital regional, onde essa pessoa passa por uma avaliação médica, como um corpo todo, e uma avaliação também genital, porque muitas vezes a pessoa tem lesões, lacerações, e a gente considera, se a gente conseguir fazer exames da pessoa que foi o abusador, a gente faz os exames dela, mas muitas vezes a gente não tem acesso a essa pessoa, né? E quando a gente não tem acesso, a gente considera aquela pessoa como tendo todas as doenças, porque a gente tem que pecar pelo excesso nesse caso. Então, um dos tratamentos que a gente faz em vítimas de abuso sexual é o coquetel, que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. A pessoa toma essas medicações durante 28 dias e fazendo uso dessa medicação, uma por dia durante 28 dias, mesmo que aquela pessoa que foi o abusador seja positivo para o vírus HIV, a gente inibe esse vírus e evita que aquela pessoa ela se torne positiva para a doença. Então, assim, são tratamentos muito bons e que muda totalmente o curso de vida de uma pessoa. E por isso que é importante demais a gente falar tanto da PrEP, que hoje tem sido cada vez mais falada e mais divulgada, e da PEP também, porque existe recurso tanto numa situação extrema quanto a violência, mas também mesmo após relações em que a gente se submeteu, né, ao risco de maneira aí inadvertida e depois a gente fica preocupado, ai meu Deus, e se acontecer alguma coisa? Não, se acontecer você vai lá, passa pelo atendimento, toma as medicações e tá protegido. Não é mais aquele terror, né, que as pessoas sentiam em relação à doença, aquela ideia de que, nossa, ela é incurável e eu vou morrer e eu vou definhar, né, existia acho que muita gente ainda pensa dessa maneira e por isso, de fato, é importante a gente reforçar e entender. Inclusive, doutor, acho que a gente poderia entrar nos tratamentos, né, a partir do momento que foi, sim, detectada a presença do vírus, né, ou até mesmo a doença, no caso já como AIDS, como que funciona o tratamento, né? Quais são os caminhos que os pacientes têm nesses tipos de situações? Como a gente falou inicialmente, a AIDS ela é uma manifestação extrema quando a pessoa portadora do vírus HIV ela tá com a imunidade muito baixa e que tem várias infecções oportunistas, né? É este o paciente que corre risco de morrer por conta do vírus HIV que levou a AIDS. Lembrando que a AIDS em si, ela não mata. O problema da AIDS é que ela diminui tanto a imunidade da pessoa que ela vai morrer de outras infecções, que a gente chama de infecções oportunistas. E aí o tratamento é um tratamento que a gente faz dessas infecções oportunistas. O tratamento específico da pneumonia, da meningite, da tuberculose, da toxoplasmose, dessas infecções. E em contramão, a gente tem que fazer também o tratamento do HIV. Então, mesmo que a pessoa não tenha AIDS, os portadores do vírus HIV têm que fazer um tratamento que a gente apelida de TARV, é a terapia antirretroviral. A TARV, que é essa terapia, é um coquetel que hoje, na verdade, é 1 a 2 medicações e que a gente faz uso um comprimido por dia. Então também as pessoas têm aquela lembrança de uma mão cheia de remédios, que chamava coquetel porque era um coquetel, né, de um monte de medicações. Mas hoje o coquetel mesmo, essas medicações 1 a 2 medicações que a pessoa faz o uso diário. E lembrando que fazendo o uso diário, regular e os exames, acompanhamento, a pessoa tem a chance de se tornar indetectável, que não significa cura, mas que significa que ela não transmite e ela tem uma vida 100% normal.
É isso, acho que a gente precisa inclusive entrar também nessa questão de ainda ser um estigma e lembrar que as pessoas que têm o vírus, elas vivem realmente de uma maneira normal, né? Não é abraçar, pegar na mão, que vai fazer, não tem que marginalizar essas pessoas, muito pelo contrário, né? A pessoa já tá passando por algo que amedronta e aí ela vai ser levada, né, pra margem da sociedade por algo que não é culpa dela. E é interessante a gente falar que os tratamentos, né, como o senhor mencionou, são muito eficazes hoje em dia. Não é mais aquela coisa de, nossa, HIV, pronto, a minha vida acabou. Então, relembrar, né, que a vida dessas pessoas continua, como o senhor mencionou no início, casais, que muitas vezes uma das pessoas é soropositivo, mantém uma relação e tá tudo bem, né? A vida vai continuando e a gente tem que deixar de achar que essas pessoas não podem viver uma vida normal, né? Nós estamos falando de uma doença que é prevenível. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não adoecer, como tudo na vida, né? A gente faz atividade física, a gente se alimenta bem, a gente tenta ter uma vida saudável, dormir bem, pra gente se tornar saudável. E falar sobre saúde sexual é muito importante, porque a primeira coisa que a gente quer falar é, olha, eu sou saudável, então eu não quero adoecer. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, sem dúvida nenhuma. Falar de prevenção mesmo. Depois de falar de prevenção, a gente tem que falar de detecção precoce, que é a gente, mesmo que a pessoa esteja sintomática, descobrir. E muitas vezes a pessoa ainda também tem eu vou procurar a doença. A gente não está procurando, a gente está descobrindo ainda numa fase onde é muito mais fácil fazer o tratamento. E aí o HIV, os cânceres, né? Até a hipertensão, diabetes, tudo isso entra dentro desse mesmo nicho. E depois a gente fala do tratamento, né? Da gente evitar que a pessoa tenha realmente um agravo maior e desencadeie em extremos, né? Eu já perdi alguns pacientes com o devido ao HIV, à AIDS, e é muito triste, porque muitas vezes são pacientes jovens que têm uma vida toda pela frente e a gente está falando de uma doença prevenível. Então, é tão importante a gente falar sim disso, é tão importante a gente falar sobre saúde sexual, é tão importante a gente falar sobre isso nas escolas, né? Muitas vezes a gente ainda vê tabu sobre isso, mas a gente não está indo nas escolas para incentivar as pessoas a fazerem nada, por exemplo. A gente está indo para orientar, porque a informação ela chega, né? E hoje com a internet a informação chega cada dia mais recente, né? Mais precoce, né, Amanda? Então é importante a gente orientar as pessoas sobre como fazer de uma maneira saudável, como se cuidar. Eu acho que esse é o nosso principal legado e a nossa principal, né, função em relação a fazer uma educação em saúde para a nossa sociedade. Doutor, o senhor realmente tocou num ponto, assim, importantíssimo, né? Educação é vida, né? Educação é saúde, é realmente para onde vai levar. E no momento, né, o senhor como coordenador do curso de medicina, eu acredito que isso seja tratado, assim, de uma maneira muito forte também, né? Entre os futuros médicos, para que eles também espalhem essa palavra da informação, para tirar os preconceitos e para prevenir. Acho que é isso, né? Para que isso possa ser prevenível cada vez mais, para que as pessoas possam falar sobre isso da maneira que tem que ser falado, né? A educação em saúde é algo, né, que eu gosto muito e que a gente tem que valorizar muito, né? Porque a gente consegue mudar o mundo através da educação. Então eu sou apaixonado por educação por conta disso e a gente tenta levar isso, né? Eu falo que quando eu ensino uma pessoa que está se formando em medicina é como se eu estivesse potencializando e como se eu estivesse tornando exponencial a minha possibilidade de salvar vidas. É por isso que eu gosto tanto de educação. Eu acho que a gente tem que levar isso realmente para a comunidade. Eu falo que hoje, antigamente, as pessoas me procuravam com tanto medo. Falar, Elcio, eu queria tomar PrEP, eu vi sobre, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ir até um ambulatório, porque se eu for ao ambulatório, o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que eu tenho HIV. E assim, hoje já desmistificou muito isso. Porque a gente não existe essa questão. Hoje o tratamento ele é super discreto. O tratamento também é vendido em farmácias. Então você vai à farmácia e se você não quiser pegar no SUS, você pode ir no médico particular, conversar com ele sobre, ele faz a prescrição, você compra esse comprimido, que também não é algo dispendioso, então você consegue fazer essa prevenção da maneira que atende cada pessoa. O importante é não deixar de se cuidar, né? Existe um tabu muito grande para falar sobre saúde sexual e a gente tem que falar sobre, né? Existe um tabu muito grande dentro dos idosos, porque eles não foram educados para fazer uso de preservativos. E por isso a gente tem um aumento muito importante em relação à detecção do vírus HIV nos idosos. Então é importante a gente falar sobre, porque a gente tem que conscientizar os idosos, os mais jovens, os adultos, os adolescentes, para que essa informação chegue realmente onde precisa. E acho que é bom a gente reforçar também, né, que
é importante que esse tabu diminua e ainda bem que está diminuindo, mas para aquela pessoa que tem ainda aquele receio, o tratamento, né, os primeiros momentos, o acesso ao SUS, ele é de fato feito de uma forma discreta, né? A pessoa não precisa se preocupar que ela não será exposta, né? Caso ela procure realmente para procurar saber se isso está acontecendo com ela, né? Lembrando que hoje toda pessoa é considerada uma pessoa de risco em relação a desenvolver qualquer tipo de infecção, né? Qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. Sim. Então, assim, existe esse risco. Existia aquele conceito que o risco está relacionado apenas à homossexualidade, ou o risco está relacionado apenas a pessoas que têm relações múltiplas, com múltiplos parceiros, ou profissionais do sexo, e não é algo restrito a essas pessoas. Como eu disse, eu já fiz diagnóstico, infelizmente, de HIV de dezenas de pessoas que são casadas, de que têm relações estáveis. Essas coisas, elas não são divulgadas, né? As pessoas ainda têm muito receio. E não tem problema nenhum de ter também, sabe, Amanda? Porque não existe uma obrigação de você andar com a carteirinha escrito, eu sou, eu não sou. Eu falo isso muito no hospital, né? Porque quando a pessoa é interna, a gente não escreve no prontuário dela que a pessoa é HIV positivo. E muitas vezes já me questionaram isso, né? Elcio, mas não tinha, a enfermagem me diz meio que fala, você tinha que avisar a gente que a pessoa é HIV positivo pra gente tomar mais cuidado. E a questão o cuidado ele tem que ser tomado com todo mundo. As medidas preventivas de segurança, a gente tem que tomar para todo mundo. Então a gente tem que se cuidar, porque a gente se cuida e a gente se cuidando, o cuidado do outro a gente deixa com o outro, entendeu? Então é muito importante isso, porque aquilo faz parte da intimidade daquela pessoa e se ela não quiser falar, exceto com um parceiro, onde a gente considera que é uma obrigação, mas com as demais pessoas não é uma obrigação. Excelente, doutor. Nossa, muito esclarecedor. Muito obrigada por falar conosco desse tema tão importante. Finalizando, né, mais um ano, o ano de 2024, com esse tema, finalizando o Dezembro Vermelho, e que esse tema realmente possa ser sempre discutido e que as pessoas possam tomar cada vez mais consciência. Muito obrigada pela presença e volte sempre. Muito obrigado, Amanda. Eu agradeço muito aos telespectadores da NTV. Sempre que eu venho aqui, eu recebo muitas fotinhas minhas e é sempre muito bom saber que, né, o programa tem um alcance tão bom para a nossa comunidade aqui da região e que a gente pode levar a educação em saúde como educação de qualidade, imparcial, e que é tão importante a gente debater sobre esses temas, que são temas, né, relevantes, mas que são temas ainda que geram um certo desconforto. Então, conversar sobre isso é muito, muito, muito importante mesmo, e a gente está sempre à disposição para vir aqui debater sobre esses assuntos. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos demais. Eu quero agradecer também a Fofa Elegante, que me vestiu para estar aqui hoje. Agradecer a parceria, todo mundo que esteve conosco. Fiquei muito feliz de estar à frente do Mais Saúde por esses dias. A partir de 2025, David volta aqui para esse consultório que está sempre aberto, mas foi um prazer. Muito obrigada e até o próximo Mais Saúde.